Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o Deus provedor, Pai. Eu clamo que o Senhor nos ajude a reter a tua palavra e ainda mais colocá-la em prática, Deus, que ela possa transformar a nossa vida, Pai. Eu clamo que pela tua misericórdia o Senhor possa nos transformar essa noite. Abre nossos ouvidos, abre nossos corações para receber a tua palavra, Deus. O poder não está em mim, o poder está na tua palavra, Deus. Então eu clamo pela tua misericórdia que o Senhor fale conosco e nos transforme em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou acabar falando hoje um pouco, ou bastante, sobre dízimo, oferta, contribuição, né? Então, nós vamos analisar esse texto com esse enfoque, né, de contribuição como participação na obra de Deus, né? Então, isso é um tema que traz muita confusão para nós que eu digo como igreja no Brasil hoje em dia, né? Quando se fala de dízimo, de oferta, de contribuição, muita gente que é de fora da igreja já estranha, né, e tal, né? Se você está nos visitando aqui, não se sinta constrangido em nenhum momento, mas são princípios que a palavra do Senhor nos ensina, ok? Então, a gente quando fala de dízimo, de oferta, hoje nós falamos muito mais do que uma lei, nós falamos de um resultado de generosidade, né? E quando se fala de oferta por aí, a gente escuta sempre como aquele tom de investimento, né? Olha, se você der 100, você vai receber 1.000. Se você der 1.000, você vai receber 10.000. Então a pessoa, melhor investimento que existe. Poupança, CDB, RDB, sei lá o quê. Eu vou investir nisso aqui, né? Vou investir em dízimo e oferta, a maior rentabilidade que existe, né? Não é um investimento, né? Na verdade é um investimento no reino de Deus. Mas quando a pessoa tem essa mentalidade de dar para receber, ela está investindo, na verdade, nela mesma, né? E além do mais, tantos escândalos nós já vimos por causa de dinheiro, relacionando pastores e ministros do Evangelho por causa de dinheiro, por causa de ganância, né? Então, as pessoas manipulam o Evangelho, manipulam a palavra de forma a obterem benefício, né? E graças a Deus, pelo nosso pastor, pelo Celso, por essa igreja, você sabe, dificilmente a gente toca nesse assunto, mas a Bíblia toca fundo nesse assunto, a Bíblia fala bem desse assunto, então a gente não pode ignorar isso, né? Só para contextualizar, para você saber o que está acontecendo nesse capítulo, porque o profeta Ageu está trazendo essa mensagem, voltando um pouquinho no tempo, o povo de Israel, por muitos e muitos anos, ele estava sendo avisado pelos profetas sobre a sua idolatria, sobre a quebra da aliança, sobre a infidelidade. E cada profeta que vinha avisava: olha, se vocês continuarem nesse caminho, o castigo vai ser grande. E o castigo se chama exílio. Mas vinha um rei, fazia as coisas boas, depois vinha outro, fazia tudo errado. E continuou assim por muito tempo. Até que Deus disse basta, chegou a hora de ir para o exílio. Então, acontece que em 1586, antes de Cristo, a Babilônia vai lá e toma Judá, que é o reino do sul de Israel, né? Israel tinha uma divisão, o reino do sul, o reino do norte. O reino do norte já tinha sido exilado bem antes, em 722 antes de Cristo, pelo Império Assírio. E agora o Império Babilônico vem e toma Judá, que é o reino do sul, e leva um cativeiro de 70 anos, né? E Ageu, ele é dessa época depois do exílio, tá? Só para você separar os profetas, você pensa nos livros proféticos, a maioria deles são de antes do exílio, tá?
Durante o exílio, apenas 2, Ezequiel e Daniel. E depois do exílio, apenas 3, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Ageu é um profeta pós-exílico. Mas acontece que assume um novo império, o Império Persa. E o Império Persa, ele é um império mais brando, vamos dizer assim, ele libera o povo para voltar. O rei Ciro baixa um decreto dizendo que o povo pode voltar para Israel, pode voltar para Jerusalém, deve voltar e deve reconstruir o templo. Você pode conferir no livro de Esdras, Esdras 1, do 1 ao 4, está lá, o decreto do rei Ciro, mandando o povo voltar para reconstruir a cidade e o templo. Na verdade, Esdras dá todo o contexto disso aqui que a gente vai falar, né? E acontece o seguinte, o rei manda o povo voltar, enche eles de provisão, devolve os utensílios do templo que tinha sido destruído quando Israel foi capturado, né? O povo foi levado, ele devolve a arca, todas aquelas coisas, todos os utensílios do templo são devolvidos. Ele supre o povo com madeira, material de construção para reconstruir o templo. Aí o povo chega de volta em Israel, começa a reconstrução, aquela empolgação, eles lançam as bases do altar, as bases do templo, reconstroem o altar. E quando o altar é reconstruído, o povo fica muito eufórico, muito alegre. Você vê que há uma grande gritaria, muita gente emocionada, né? Você pode ver isso lá em Esdras também. Então o povo começa a reconstruir o templo. O primeiro templo tinha sido destruído quando o Império Babilônico veio tomar a cidade. Então o templo estava totalmente destruído. Aí agora eles vão construir esse templo, que é o segundo templo. Tá? Só para informação, Israel teve 3 templos. O primeiro templo, que foi o templo de Salomão, Salomão construiu em 7 anos, e esse templo foi destruído pelo Império Babilônico. Aí depois tem o templo que a gente chama de Templo de Zorobabel, que é esse templo aqui que eles vão reconstruir. E o terceiro templo, que é o Templo de Herodes, que é o templo que está lá na época de Jesus. Quando Jesus fala assim, destrói esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias, Jesus está apontando para o templo que foi Herodes que construiu, né? Construiu entre o período interbíblico, mais ou menos. Então, esse terceiro templo é o templo da época de Jesus, não é esse templo aqui de Zorobabel. Ele foi substituído pelo templo de Herodes, que era bem maior. Então, o povo está aqui, né? Um cenário bem empolgante, povo bem entusiasmado. Parece que o futuro vai ser bom, mas não na visão do profeta Ageu. Não na visão do profeta Ageu. Porque depois de um tempo o povo desanima, o povo para a obra, problemas financeiros, oposição dos inimigos, pouca gente, bem pouca gente, porque quando Israel foi exilado, eram milhões de pessoas. E voltaram do Egito aproximadamente 50 mil pessoas. Confere lá em Esdras 2, tem o número de pessoas que voltaram do exílio. Então eles tinham bem menos pessoas. Então o povo começou a dar desculpas. Começou a achar motivos para não fazer e tal. Então eles trocaram de prioridades. Eles falaram assim, agora a gente vai deixar a obra do templo de lado um pouco, vamos correr atrás das nossas coisas, né? Casa, negócio, trabalho, tudo isso. E Ageu vem justamente dizer, não, é tempo de reconstruir, sim. Na verdade, vocês nunca deveriam ter parado, né? Eu quis colocar um tema nessa mensagem de hoje, eu não costumo colocar título na mensagem, mas hoje eu achei bom colocar. E tem o slide aí, inclusive, prioridades trocadas e desculpas esfarrapadas. E aí você vai ver que é o que está acontecendo aqui mesmo. Prioridades trocadas e desculpas esfarrapadas. Bom, vamos lá. Versículo 1. No 6º mês, aliás, no primeiro dia do 6º mês,
do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Então, primeiro dia do sexto mês, guarda essa informação, tá? Primeiro dia do sexto mês. O profeta Ageu, esse profeta que é citado duas vezes no livro de Esdras, ele tem um ministério bem curto. Foi ele que escreveu essa mensagem. Para quem que ele escreve? Para o governador e para o sacerdote. Governador de Judá, Zorobabel, e Josué, sacerdote. Versículo 2. Eu fiz um esboço também, Tem um esboço aí, volta um pouquinho. Eu pulei. Como eu dividi. Versículo 1, introdução. O autor fala para quem ele está escrevendo. O versículo 2 é a desculpa. Versículo 3 e 4, a pergunta de Deus. Versículo do 5 ao 11, as consequências. E do 12 ao 15, a mudança de atitude. Então vamos lá, versículo 2, a desculpa que o povo dá para ter parado a obra. Eles dão uma desculpa, eles falam o seguinte, Deus fala o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aqui é mais ou menos 520 anos antes de Cristo, quando ele vem com essa palavra. O povo tinha parado a obra, já faziam 16 anos que eles tinham voltado para Jerusalém. Faziam 16 anos que eles tinham voltado para Jerusalém. E a obra ficou abandonada por 14 anos. Tá? Então, 14 anos a obra ficou abandonada, parada lá. Você imagina uma obra grande que começa e não para, todo mundo passa pela frente e olha, e é uma coisa tão incômoda quando a gente vê isso. Imagina, 14 anos, aquela construção mal terminada, testemunhando contra o povo. Fala assim, vocês não estão fazendo o que vocês deveriam fazer. Vocês não estão fazendo o que deveriam fazer. Engraçado que Deus fala o seguinte, Deus fala o seguinte: este povo afirma, ainda não chegou. Difícil Deus falar assim, né? Esse povo. Deus falaria, meu povo. Você vê o tamanho do desapontamento de Deus com esse povo. Você vê que esse povo não está agindo como verdadeiramente povo de Deus. Eles não estavam vivendo de acordo. Então eles estavam com essa desculpa bem esfarrapada, dizendo o seguinte: não chegou a hora. Eu acho que ainda não é o tempo de fazer a obra do Senhor, eles falavam. Mas o Senhor já tinha dito que era para eles reconstruírem, sim. Isaías, Jeremias haviam profetizado que Ciro, citando o nome de Ciro, proveria para o povo reconstruir, que o povo deveria reconstruir. O decreto de Ciro, como eu falei, em Esdras 1. Então o povo sabia muito bem o que tinha que fazer. Eles não era por falta de aviso. Então eles sabiam muito bem o que deveriam fazer. Mas eles pensaram, tem a minha casa lá para cuidar, tenho os meus negócios, minha empresa, tenho minha carreira, meus estudos. Então, cada um foi achando suas desculpas para abandonar a obra do Senhor e colocaram essa desculpa que é mais espiritual, né? Ainda não é tempo, né? Há tempo para todas as coisas, né? Então, ainda não é tempo de fazer a obra do Senhor. Então, eles haviam começado com toda empolgação e depois abandonaram a obra. Como quem fala, espera aí, Senhor, espera aí que depois eu continuo. E eu não sei você, mas você pensa aí quando você era criança e seu pai mandava, né? Seu pai mandava você fazer alguma coisa. Moleque, vai fazer isso, aquilo, não sei o quê. Você teria coragem de falar assim, espera aí, pai, depois eu faço, estou ocupado aqui. Acho que não, né? Eu acho que não. Hoje eu não sei como as crianças estão, né? Mas antigamente, você falasse isso para o seu pai, como é que é, moleque?
peraí, eu mandei fazer agora. Então você obedeceria na hora. Não tem essa de, peraí, vai falar peraí para o seu pai, depois eu vou, estou fazendo outra coisa. O povo estava agindo assim, como uma criança rebelde, né? Não fazendo o que o Senhor tinha mandado. E, como a tendência humana nos manda, eles estavam arrumando uma bela de uma desculpa para fazer isso, arrumando uma desculpa para não fazer. Nós somos assim, não é? Quando nós sabemos que temos o que fazer, mas nós não queremos fazer, nós arrumamos uma desculpa, como fosse uma máscara para maquiar ou esconder nossa falta de atitude, nossa desobediência. Então, talvez o povo teve suas razões, o povo desanimou por causa a terra estava desolada, tanto tempo a obra parada. 70 anos o povo estava no exílio e ficou abandonado. Então, o trabalho seria muito difícil também. Eles não tinham dinheiro suficiente, a gente vai ver nesse capítulo ainda que eles não tinham muitos recursos. Eles tinham pouca mão de obra, lembra? Pouca gente voltou do exílio. Eles tinham um problema de seca, eles tinham problema com os inimigos. Eles lembraram também que lá na Babilônia era um tempo mais fácil também. Lá no exílio, no cativeiro deles, era mais fácil talvez. Então o povo foi se desanimando. E às vezes nós encontramos facilmente algumas desculpas para nós não nos envolvermos na obra, financeiramente ou com serviço. Talvez trabalho, dificuldade financeira, família, não sei. Mas facilmente nós encontramos alguma desculpa também para dizer que agora não dá. Servir em tal lugar, ajudar na igreja, ajudar o México 70, não é o tempo ainda. Será que existe tempo posterior para que você sirva a Deus e Deus não quer mesmo que você sirva agora? Deus quer mesmo que você não contribua agora? Será? Eles fizeram a desculpa parecer espiritual, né? Porque eles falaram assim, não é tempo, ainda não é tempo de Deus. Então isso faz parecer espiritual. Não quer dizer que eles não sabiam, eles não achavam que era importante. Não quer dizer que eles não achavam que era necessário. Não quer dizer que eles achavam que construir o templo era algo inútil. O problema é que eles não queriam fazer essa obra. É que eles não queriam contribuir, eles não queriam ajudar. O problema é que eles trocaram de prioridades. A obra do Senhor, o reino de Deus não era mais prioridade. Agora a prioridade para eles era a própria vida. Então eles trocaram de prioridade. Então você vê que a mensagem de Ageu não é uma mensagem contra pecados de idolatria, a quebra da aliança, imoralidade sexual, prostituição. Não é essa a mensagem. O pecado do povo aqui é acomodação. O pecado do povo aqui é letargia, apatia. O pecado do povo aqui é a indiferença com a obra do Senhor. Um grande problema nosso é achar que as coisas estão tudo bem quando as coisas na verdade não estão. Então, às vezes, irmãos, e eu vou aos poucos trazendo para o nosso contexto, às vezes você acha que as coisas estão tudo bem, mas não estão. Isso é um grande problema. E muito pior do que você não saber o que deve ser feito, é você saber o que deve ser feito e não fazer. Isso é um grande problema. Eu não sabia o que tinha que fazer. Tá bom, tudo bem. Agora, você saber o que deve ser feito e não fazer, isso é um grande problema. Versículos 3 e 4. Então Deus faz um questionamento para o povo. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Uma pergunta
difícil de ser respondida, né? Deus faz essa pergunta para o povo. Então quer dizer que tudo bem vocês morarem nas mansões ou numas casas de fino acabamento, uma casa bonitona, e a minha casa ficar destruída? Tudo bem para vocês? E Deus usa a mesma palavra que eles usaram na desculpa deles. Olha o que Deus pergunta: acaso é tempo? É tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa fica ali, destruída? Então, o argumento de Deus é o tempo. Existe um tempo para fazer a obra de Deus que não seja agora? Será que existe um tempo para contribuir para a obra que não seja agora? Todo tempo é tempo de servir. Todo tempo é tempo de fazer a obra de Deus. Engraçado que, às vezes, nós somos naturalmente egoístas. Então, para fazer alguma coisa para você mesmo, às vezes a gente não pergunta se é tempo, né? Senhor, será que é tempo de comprar isso, de comprar aquilo? Não, acho que não, né? Você quer, você vai lá e compra, sem qualquer questionamento. Agora, para a obra de Deus, agora não é tempo de fazer isso, né? Então, você vê que, às vezes, para servir nós mesmos, todo tempo é tempo. Agora, para servir o Senhor, e tem que ter uma revelação, ou um anjo vir falar com você, ou algo assim, né? Isso não está certo, né? Isso não está correto. Então, a primeira coisa, uma coisa que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos examinar nossas prioridades. Você precisa olhar para si mesmo, olhar para a sua vida, pensar um pouquinho em silêncio e analisar as tuas prioridades. Pensa aí a maneira que você está vivendo, se Deus é a prioridade. Pensa aí da maneira que você está vivendo, se o teu irmão é prioridade. Deus deve ser nossa prioridade, acima de qualquer coisa. Então, o que ocupa o primeiro lugar? O que deve ocupar o primeiro lugar das prioridades? Deus. E essa desculpa que o povo deu sobre o tempo, ela só mostra uma coisa, só mostra que o problema era espiritual. O problema deles era um problema espiritual, problema de compromisso com Deus, é um problema de falta de gratidão, porque eles estavam 70 anos como escravos na Babilônia, agora o povo libertou eles. Então eles eram um povo ingrato, né? Igual nós, às vezes, não é? Diante de tudo que Deus já fez, diante de tudo a maneira que Deus nos abençoa, e às vezes nós deixamos a obra de Deus para segundo, terceiro, ou até o quarto lugar. Então nós precisamos examinar nossas prioridades. Eles não tinham talvez dinheiro para reconstruir o templo, mas para a casa deles dar um fino acabamento, e originalmente nesse texto, quando fala fino acabamento, é algo top. A casa deles, que não deixar a casa deles top mesmo, entendeu? Enquanto a casa do Senhor ficava lá. Eles não tinham tempo para a obra do Senhor, mas tempo para cuidar dos seus negócios. Isso eles tinham. Eles não queriam se esforçar para aquilo, mas para os seus negócios, para os seus bens, eles tinham todo o esforço, né? Então eles tinham um grande problema de prioridades, e a gente precisa analisar nossas prioridades para verificar se nós também não estamos nessa. Ver se a gente também não está com as nossas prioridades trocadas. Para você ter uma ideia, quando Salomão construiu o primeiro templo, ele construiu o primeiro templo antes de construir uma casa para si. E eles falavam o seguinte, né, que não era o tempo, e já faziam, lembra, 14 anos que eles tinham parado a obra de reconstrução. Se não viesse essa palavra de Ageu,
essa palavra profética, sabe quando eles iam reconstruir? Nunca. Passou 14, ia passar 20, 30, 40, 50 anos, e eles provavelmente iam continuar nessa. Enquanto o Senhor não veio e falou com eles, eles iam continuar nessa zona de conforto, bem provavelmente. Então, às vezes nós precisamos receber a palavra de Deus para mudar de atitude. Porque senão sempre haverão novas necessidades, e digo necessidades entre aspas, novos desejos. Porque hoje você pode falar o seguinte: depois da faculdade eu vou servir o Senhor. Quando eu tiver um emprego bom, eu vou dar o dízimo. Quando meu filho casar, eu vou servir o Senhor. Só que depois disso você vai ter outros desejos, outras necessidades, aparentemente. Então, depois da faculdade, você vai querer, acho que eu vou fazer uma pós-graduação. Então, depois da pós-graduação, eu sirvo o Senhor. Depois do meu filho, eu vou tirar, sei lá o quê, vou fazer alguma coisa da minha vida, e depois eu sirvo o Senhor. A obra do Senhor vai sempre sendo postergada, sempre sendo procrastinada. Então, não deve ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Do versículo 5 até o 11, nós vemos as consequências. Agora, as consequências da atitude do povo. Olha comigo aí os 5 e os 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Então, aqui são as consequências da negligência desse povo. Deus não estava abençoando o trabalho deles. Eles trabalhavam, mas Deus não estava abençoando eles. Eles plantavam, colhiam bem pouco. Comiam, mas continuavam com fome. Bebiam, continuavam com sede. A roupa deles não aquecia, o salário deles escorria como água pelos dedos. Já teve essa sensação? Vai lá sacar o salário, chega em casa e já não tem mais nada, né? Que coisa. Mas você vê que Deus não estava com eles, por causa da negligência deles. Olha o que ele fala no comecinho do 5, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então foi os próprios caminhos do povo que levou o próprio povo a perecer dessa maneira. Então a maneira que nós lidamos com as nossas prioridades, elas mostram muito, elas vão ter consequências, eu quero dizer. As nossas prioridades vão nos trazer consequências, boas ou ruins. E quando se fala de ofertar, de dízimo ou também do serviço na casa do Senhor, isso tudo revela muito das nossas prioridades. A maneira que eu lido com o meu dinheiro revela muito sobre as nossas prioridades. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha só, segunda vez que ele fala a mesma coisa. Observem, verifiquem, confiram aí onde os seus caminhos os levaram. Olha só o que vocês estão fazendo, olha só as consequências agora. Então ele fala, olha só aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, continuam e construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Deus, você vê aqui, nessa palavra, Deus quer ter a prioridade. Deus quer a prioridade. Deus deve ser o centro das nossas vidas. Toda adoração, Deus deve ser o alvo maior da nossa vida. Versículo 9. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro.
E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então aqui está a razão porque o Senhor não estava abençoando aquele povo. Ele diz ali, por causa do meu templo. Por que eu fiz isso? Por que vocês trazem as coisas para casa e tudo desaparece como um sopro? Por que o trabalho de vocês não tem fruto? Por que vocês não conseguem desfrutar o fruto do próprio trabalho? Isso é algo bem triste. Você já viu aquela pessoa que é bem rica e não consegue aproveitar nada do que ela tem? Né? A pessoa tem dinheiro, trabalha pra caramba e se mata de trabalhar, mas nem consegue aproveitar o que ela tem por causa de infelicidade, por não conhecer o Senhor, ou problemas na família, ou fica doente. Né? Então é exatamente isso. O povo perdeu o foco no Senhor. O povo não olhava mais para o Senhor. Então, eles estavam correndo atrás da sua própria vida. Então, se eu não ofertar, você está dizendo que o Senhor não vai me abençoar? Será que é isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se você não ofertar, o Senhor não vai te abençoar? Olha, não estou dizendo isso. Mas uma coisa eu sei, e uma coisa eu tenho provado, particularmente na minha vida. Quando você dá passos de fé em ofertar para o Senhor, mesmo quando as coisas não estão fáceis, o Senhor honra. O Senhor sempre vai te abençoar, sempre vai te ajudar. E eu tenho provado isso, particularmente. Várias vezes a gente teve a chance de, esse mês não dá para dar o dízimo, não dá para ofertar. O que a gente vai fazer? Não, vamos dar mesmo, a gente vai dar mesmo assim. Vamos ofertar mesmo assim. E logo depois, o Senhor abençoa de uma maneira ou de outra. Isso aconteceu mesmo, esses tempos com a gente. Né? Eu dou aula particular de inglês e de repente começou a aparecer alguns alunos assim, sem esperar. Então eu tenho certeza que foi quando eu tive nós tivemos aquela coragem de dar um passo de fé e de repente uma conta atrasar, talvez. Agora veja bem, o dízimo e a oferta nunca podem ser barganha. Eu ficaria feliz e satisfeito mesmo se não acontecesse isso ou aquilo e eu tivesse dado, porque eu sou grato pelo Senhor, por tudo que Ele fez. Então, nada mais justo do que a gratidão. E quando a gente fala de dízimo e oferta, sempre muitas pessoas levantam várias perguntas. Tem que ser 10%, né? Mesmo. Tem que ser 10% do líquido ou do bruto? Tem que pagar os atrasados? Gente, isso não é mensalidade de um clube que tem que pagar as atrasadas. Você não precisa fazer, eu ganho tanto, mas é do líquido, é do bruto. Nem dá. Porque isso daí é tipo de coisa de quem quer dar o mínimo possível. Então, o dízimo e a oferta pode ser 5%, pode ser 20%. Importa que ele seja feito com generosidade. Importa que ele seja feito com generosidade. Porque, você lembra, quando Jesus fala da oferta da viúva pobre, não é a quantidade que ela deu. Deus não está nem aí para o seu dinheiro, para falar a verdade. Deus não está nem aí para o seu dinheiro. Né? Deus, Ele quer um coração generoso e grato. Deus quer um coração generoso e grato. Apenas isso. Mateus 6,33, todo mundo conhece, todo mundo sabe de cor, diz o quê? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, toda a minha vida deve ser uma vida de busca ao reino de Deus, inclusive as minhas finanças, inclusive o nosso dinheiro deve ser para a honra e glória do Senhor e do seu reino.
Porque olha o que esse texto diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Então, o que acontece se eu buscar primeiro o reino de Deus? Todas as coisas são acrescentadas. E quem é que acrescenta todas as coisas? O Senhor, exatamente. Então, eu busco o reino de Deus, e Deus, do reino, me acrescenta todas as coisas. Só que a gente altera a ordem das coisas, e ao invés de buscar o reino de Deus, a gente quer buscar todas as coisas. Só que o Deus, que é o dono da prata e do ouro, o dono de todas as coisas, Ele pode nos acrescentar essas coisas, só que a gente busca diretamente as coisas, ao invés de buscar a Deus. Então é um esforço vão. As pessoas passam a vida correndo atrás das coisas que Deus poderia dar para elas. Gente, eu quero deixar claro, você sabe que a gente não prega o evangelho da prosperidade aqui. O dízimo e a oferta não é barganha. Ele é generosidade e gratidão. Apenas isso. O evangelho da prosperidade, ele vai falar o seguinte, que se você tem que dar 100 para ganhar 1.000. Só que acontece o seguinte, se você não ganhar esses 1.000, é sinal que você não tem fé. Então, você foi culpado aí pela falta de fé ou pelo pecado. Então, o evangelho da prosperidade, ele é perfeito para pessoas gananciosas. Tanto para pastores e líderes gananciosos, e para pessoas gananciosas, que querem ir para frequentar uma igreja apenas para ter algum benefício físico, para ficar rica, ou sei lá o quê. Então, a pessoa, ela é atraída pela ganância do seu coração. Ela fala, pô, legal essa igreja aí, hein? Se eu for lá, eu dar R$1.000 por mês, e eu ganhar 10.000, poxa, que ótimo investimento. Só que ela cai na armadilha da condenação e do pecado, porque ela vai ser culpada se ela não teve fé e tal. Então, não é por aí. A gente não está falando isso. Eu não estou dizendo isso. Você nunca ouviu e nunca vai ouvir isso aqui, certo? Versículo 10 diz assim: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Deus deixa bem claro aqui, o seguinte: tudo isso é consequência da própria negligência. Assim, por causa de vocês aconteceu isso. Você imaginou que Deus pode estar pronto para te abençoar um pouco mais, mas talvez você precise se dispor totalmente, abandonar talvez essa negligência com a obra de Deus, abandonar essa indiferença. Talvez Deus queira te abençoar ainda mais. Então, isso aqui se aplica para nós hoje. É uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento, bem antes de Cristo, mas o princípio dela se aplica perfeitamente à igreja e ao serviço cristão. Bom, do versículo 12 até o 15, você vê que agora vai acontecer uma mudança de atitude. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor ao povo. Estou com vocês, declara o Senhor. Então, vamos lá, volta ao versículo 12. O que aconteceu? O povo ouviu tudo e o que eles fizeram? Obedeceram à voz do Senhor.
quando nós ouvimos a palavra de Deus, sempre nós fazemos uma escolha. É inevitável você fazer uma escolha. Você ouve a palavra de Deus, você pode escolher obedecer ou não. Você pode obedecer ou continuar da mesma maneira. Então, sempre nós fazemos uma escolha. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, toda vez que você lê a palavra de Deus, né, ou quando você vem aqui na igreja e ouve a pregação, você faz uma escolha. Ou você quer mudança, ou você continua na mesma. E o povo aqui se arrependeu. O povo fez uma mudança, fez uma escolha pela mudança. Isso por causa da palavra do profeta. E o povo temeu o Senhor. O temor não é medo, mas o temor é uma consciência muito clara de tudo que Deus é capaz de fazer. O temor não é medo, mas é a consciência de tudo o que o Senhor é capaz de fazer. Então o povo teve a consciência, falando, caramba, esse tempo todo, 14 anos, a gente está enrolando Deus, a gente está pisando na bola com o Senhor. Né? Então eles temeram. Então. O versículo 13 diz, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa palavra, mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Mensagem bem curta, né? Deus fala o quê para o povo? Eu estou com vocês. E é bem assim, irmãos. Quando você ouve a palavra, decide obedecer e toma uma atitude com relação a isso, o Senhor vai sempre estar conosco. O Senhor está conosco. Então, se hoje você ouve a palavra e decide agir com relação ao reino de Deus, Deus está falando isso para você também. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Ele nunca vai nos desamparar. Versículo 14. Assim, o Senhor os encorajou. O Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. Olha só, o próprio Senhor encorajou eles. E eles começaram então o quê? Trabalhar na obra do Senhor. Eles começaram a obra, eles começaram a trabalhar na obra do templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Versículo 15, no 24º dia do 6º mês do 2º ano de Dario. Lembra que eu falei lá no comecinho? Primeiro dia do 6º mês, né? Primeiro dia do 6º mês. Versículo 1. Versículo 15, que dia é? 24º do mesmo mês, do 6º mês. Então, eles demoraram 23 dias para tomar uma atitude. O profeta veio, começou a falar, falou com eles, mas demorou 23 dias para eles tomarem uma atitude. E nós? Quanto tempo nós vamos demorar para obedecer ao Senhor? Quanto tempo nós vamos demorar para dar prioridade para o reino de Deus? 14 anos? 23 dias? Ou hoje mesmo? Irmãos, a generosidade, ela é um princípio bíblico. É uma pedra no sapato daqueles que querem pregar a palavra de Deus com integridade, mas é algo que precisa ser falado e algo que a palavra de Deus traz, que é algo muito importante para o próprio bem do povo de Deus. E quando eu falo isso, tudo isso se aplica a nós como igreja, como Capela do Calvário. E eu não estou falando que esse templo aqui, essa construção, é equivalente ao templo de Israel. Não, nada disso. Mas é sim a obra do Senhor. Esse lugar que nós nos reunimos é uma ferramenta para a obra do Senhor. E você acha que cabe a quem manter a obra do Senhor? Quem? Exatamente. Cabe a nós, irmãos, mantermos a obra do Senhor. Segunda Coríntios 9,
6:11, Paulo, 2 Coríntios, ele fala sobre esse princípio. Ele diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus não quer o seu dinheiro, irmãos. Ele nem precisa do seu dinheiro, como eu já disse. Mas é fato. Isso aí é coisa do Novo Testamento. E Paulo está falando de dinheiro mesmo. Sobre oferta mesmo. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E cada um deve dar quanto determinar no seu coração. Então a gente não estipula 10%. É quanto você estipular no seu coração. Não com pesar, nem por obrigação também. A oferta não pode ser feita com pesar. Eu vou dar aqui, mas eu queria tanto comprar um chocolate depois, ou comer na cantina. Irmão, fica tranquilo, não precisa dar não. Deus não quer assim. E também ele diz aí, não é por obrigação. Ninguém está te obrigando, ninguém te obriga a fazer isso. Mas o Senhor não precisa do seu dinheiro. Mas a obra de Deus, ela é sustentada por dinheiro. Mas Deus não quer seu dinheiro. Em Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz: tanto o ouro quanto a prata me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículo 8. Então, ele é dono do ouro, da prata, tudo pertence a ele. Ele não quer seu dinheiro, mas ele quer o seu coração, e a maneira que você lida com o seu dinheiro demonstra o tanto do teu coração que o Senhor ocupa. Algumas aplicações para a gente finalizar. Primeiro, nós não podemos deixar que as dificuldades e circunstâncias da nossa vida atrapalhem a obra de Deus. Então, você sempre vai ter algum problema, isso, aquilo e outras prioridades. Irmãos, não deixem que as circunstâncias ou coisas da vida atrapalhem a obra de Deus. Porque Deus pode querer usar você para abençoar a vida de outras pessoas. 2, nós precisamos examinar nossas prioridades. Chega em casa, não liga a televisão e pensa um pouquinho nas prioridades. Senhor, como eu estou levando minha vida? Quais têm sido as minhas verdadeiras prioridades? Pensa um pouquinho em silêncio, você vai ver. 3, não criar desculpas para justificar a falta de envolvimento. Não crie desculpa, irmão. Se você não quer se envolver, seja servindo mesmo, seja contribuindo, não crie desculpa. Não crie desculpa. 4, ouvir a voz de Deus e obedecer. Assim como o povo fez. Demoraram uns 20 e poucos dias, mas obedeceram. Quando você ouvir a voz de Deus, e se você crê que essa é a palavra de Deus, obedeça. Sempre que você ouvir a voz de Deus, faça essa opção de obedecer. E 5, se nos dispusermos a obedecer e agir, o Senhor estará conosco. Pode ter certeza, irmãos. Se você der passos de fé para obedecer o Senhor, para servi-lo em sua obra, ou contribuir para a sua obra, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai estar contigo. Então, que tudo seja sempre de coração. Eu quero finalizar com algumas situações. Isso é algo muito pessoal para nós aqui. Se tem alguém nos visitando, por favor, não se constranja com isso. Mas, irmãos, se você crê que isso aqui é obra do Senhor, eu falo e eu estou junto com vocês. Eu falo como
irmão, nós temos negligenciado muitas coisas. Muitas coisas nós temos, talvez 14, 15 anos, assim como esse povo, negligenciado, deixado de lado, fingindo que não vemos. Muitas coisas, eu vou citar algumas aqui. E a primeira delas é que o nosso pastor não tem salário. Irmãos, isso é algo que incomoda muito. É algo inadmissível. Você sabe que nossas contas são muito claras e abertas. Isso você pode perguntar para qualquer um, se quiser saber. Pode perguntar para a Márcia, para mim ou para o próprio Celso, como vão as contas da igreja. E você vai ver como as coisas vão. E a gente não pagar um salário para o pastor é algo muito, muito, muito triste. Essa igreja ela contribui com o Celso uma ajuda de custo de R$750. Acredita? R$750. Pouquinho, né? Alguns irmãos da Alemanha, lá da igreja de Siegen, contribuem com o salário, pagam o salário do Celso, que é pastor dessa, ele não é pastor daquela igreja da Alemanha, ele é pastor dessa igreja. E os irmãos lá na Alemanha pagam o salário dele. Mais ou menos há uns 10 anos. Esses mesmos irmãos contribuem para pagar o aluguel do México 70, lá da Alemanha. O México 70 é uma obra de quem? Da Alemanha ou nossa? Nossa. Então, irmãos, é algo que a gente não pode tolerar. É algo que a gente não pode continuar nessa situação. Daqui a uns 3, 4 meses, o pastor vai ter uma filhinha. E como é que faz? Ser pastor não é algo fácil. E não dá para ele arrumar um trabalho e continuar sendo pastor. É muito difícil. Se ele fizer isso, ele vai, de certa forma, acabar negligenciando a obra. Porque são muitas obrigações. São tantas coisas, tantas emoções. Ontem ele pregou num casamento, hoje ele pregou num funeral. Estava lá com ele. Que coisa. Ontem, casamento, alegria. Hoje, pregou num velório. Estudar a palavra. Foi para Campo Mourão, resolver coisas lá do centro de conferência, ensinar. Tem que se dedicar à palavra. Não é justo, irmãos. Não é justo, assim como não era justo o povo construir suas casas e deixar o templo de lado, não é justo, irmãos, nós não pagarmos um salário para o nosso pastor. Eu não estou falando aqui que você não pode botar uma TV de 300 polegadas lá na sua casa. Se você quiser botar uma TV, sei lá, se você quiser... isso não me interessa. O que não pode... essa situação aqui. Se você quer e tem condições, viajar e fazer o que quiser, irmãos, isso é com você e Deus. Agora, o que não pode é essa situação continuar. É triste, irmãos. A gente tem que sentar e chorar. De verdade. A gente precisa mudar essa situação. E como é que a gente muda essa situação? Eu vou orar, tomara que dê tudo certo. Vou ficar aqui na minha torcida. Como é que você acha que a gente pode mudar essa situação? É algo muito sério e é algo que nós estamos sendo desobedientes, porque a palavra de Deus diz que aquele que trabalha para o Senhor é digno do seu salário. Isso é uma coisa. O salário do pastor, acho que é a coisa mais importante que nós como igreja precisamos tomar alguma atitude. E você conhece o Celso, você sabe que ele nunca vai vir aqui falar, pessoal, estou precisando de um salário. Conhece ele, né? Ele nunca vai fazer isso. Tem que partir da gente. Né? E você tem que ser muito grato a Deus. Se você veio de outras igrejas, ou conhece outras igrejas, você precisa ser muito, mas muito grato pela vida do Celso. Que é um pastor que prega a palavra com diligência, estuda com diligência, dedicado, ama o Senhor, tem muito conhecimento da palavra, poderia
fazer tantas coisas e continua aqui. Poderia ir para vários lugares, ele poderia ter ido já. Continua aqui, ama o Senhor, como eu disse, ama servir. O maior exemplo de serviço, eu já conheci alguns pastores, eu nunca vi um pastor lavar um prato. Juro para você, nunca vi. O Celso eu cansei de ver. Então, um grande pastor, um grande homem do Senhor, que o Senhor colocou aqui, né? E se fosse um outro, ou talvez fosse outra pessoa, não toleraria essa situação. Mas ele é um servo de Deus. Ele sabe o chamado, sabe a vontade do Senhor. Então, irmãos, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Bom, isso é uma situação, como eu disse. Mas, por exemplo, missionários apoiados financeiramente. Sabe quantos missionários a gente apoia financeiramente? Nenhum. Missionários que estão indo em lugares que você nunca iria, talvez, ou que você não poderia ir. Nenhum. Eu não estou falando para a gente pagar um salário para um missionário. Mas estou falando da gente ajudar com R$50 um missionário. Sabe quantos? Nenhum. Nenhum. Isso é triste, muito triste. E as contas? Imagina só as contas. Água, luz. É uma bênção a gente estar aqui, desfrutando do ar-condicionado, e tem água e tudo. Mas, irmãos, eu vou falar sério, vai chegar a hora que algum desses benefícios pode ser até cortado. Imagina, chegar aqui e não tem água. O que foi? Acabou a água da Sabesp? Não, a gente não pagou a conta. Não está conseguindo pagar a conta. Porque é tão pouco dinheiro que a gente não consegue. Luz, contabilidade, a gente tem conta com a contabilidade, a gente tem conta do banco, isso e aquilo. Um monte de conta atrasada. Isso não está certo. Isso não está certo. A média de dízimos e ofertas chega a mais ou menos uns 5 ou 6 mil reais por mês. E a gente tem mais ou menos uns 10 mil reais de conta. E algo que a gente não consegue entender. 5 mil reais, 6 mil reais. Poxa, será que a gente não consegue pagar as contas? Será que a gente não consegue a gente mesmo ajudar o México 70? Precisa os irmãos de fora ajudarem essa obra? Não está certo, irmãos. Não está certo. Uns 2 domingos antes do retiro, aconteceu algo que eu nunca vi. 2 domingos, exatamente. Foi 2 domingos, né? 2 domingos antes do retiro, o valor que a cantina arrecadou foi maior que o valor do dízimo e oferta. Entendeu o que eu falei? Vou repetir. Uns 2 domingos antes do retiro, o valor de dízimos e ofertas foi menor que o valor da cantina. Foi mais ou menos uns R$200 o dízimo e oferta, e lá na cantina deu uns 280, quase R$300. Quando eu tive muita vontade de chorar, quando eu soube disso, meus olhos encheram de lágrimas, assim, e eu pensei, gente, isso mostra algo muito sério. Eu só vou doar se eu ganhar um sanduíche de volta, ou seja lá o que era no dia, eu não sei o que era de comida, mas eu só vou doar se eu tiver algum benefício. Então eu vou lá e para poder... é que eu sei que a cantina vai ajudar a igreja, né? Então pelo menos eu como um lanchinho lá, né? Irmãos, isso é algo muito sério, e para mim, quando eu vi isso, isso demonstra uma figura espiritual nossa como igreja. Mostra que a gente não está tão envolvido assim com a obra do Senhor. É algo muito sério. Aí eu penso então, né, será que não seria melhor
a gente abrir um restaurante para manter a obra do Senhor? Porque se a cantina é maior do que a contribuição voluntária, então a gente pode fazer isso, né? Tem gente que cozinha tão bem e fazem coisas tão boas, né? Então a gente abre um restaurante e a gente tenta manter a obra do Senhor assim, né? Mas, irmãos, a gente não é um restaurante. A gente não é um clube. Nós somos uma igreja. Irmãos, vamos mudar, irmãos. Se você ouviu a voz do Senhor hoje, eu clamo. Vamos mudar nossa atitude. Isso aqui não é um clube, como eu falei, que você vem ver os amigos, que a gente possa ser uma igreja viva, uma igreja que abençoa os necessitados, que mantém a obra, que paga o salário do pastor, que contribui para o México 70, que doa também o seu tempo, os seus dons, seus talentos, seja para a ONG, seja lá no México 70. A gente precisa acordar para a nossa realidade espiritual. A gente precisa. Lembra que eu falei do começo? Um grande problema é a gente achar que está tudo bem quando não está. Irmãos, se você crê no Senhor, se você é um filho de Deus, ouça a voz do Senhor. Ore, pense como você pode ajudar da melhor maneira. Vamos mudar essa situação. Em primeiro lugar, vamos orar. Vamos orar bastante, para que Deus tire de nós essa apatia, essa indiferença. E a gente ame o Senhor de verdade. E esse amor se demonstre com tudo, com as nossas finanças, com a nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Em nome de Jesus, irmãos, eu termino aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero clamar a Ti, Deus, pela Tua misericórdia, Senhor. Eu clamo pela Tua misericórdia, Pai. Nós queremos nos arrepender.